Mais uma vez, a paz do Senhor a todos, boa noite. Os irmãos que estão nos visitando, você pode se sentir bem à vontade entre nós, tá? Você está na casa do seu Pai. Às vezes nós não pedimos para ficar de pé, não fazemos aquela saudação, porque às vezes a pessoa fica meio confundida, né? Então nós fazemos assim desse jeito, mas você pode ficar muito à vontade. Com certeza você já foi notado daqui de cima, pelos irmãos também. Que Deus possa continuar abençoando sua vida. Essa casa ama receber sua visita. Amém? Amém, graças a Deus. Nós estávamos ontem em Teresina, no Piauí. Quem conhece o Piauí aqui? Levante a mão, por favor. Teresina, quem conhece Teresina? Meu irmão, eu pensei que aqui era quente, viu? Olha o ditado. Aqui tem um sol para todo mundo. Lá cada um tem seu sol. Lá, o pastor leva ele lá no centro e deixa ele descalço no asfalto só para ele sentir um pouquinho como é o inferno. Viu? É quente. Quero mandar um abraço aos irmãos lá do Piauí, de Teresina. Eles vão com certeza depois ver a nossa live no Facebook, no Instagram. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Foi um prazer. Estivemos ministrando na Assembleia de Deus de Seu Sudeste, uma festa abençoada de adolescentes, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Ontem, na hora do culto, eu estava lá, mas meu coração estava aqui na casa do Senhor. Ontem não, domingo, na hora do culto, meu coração estava lá, mas eu estava aqui na casa do Senhor com os irmãos, em espírito também, para que o Senhor pudesse abençoar grandemente a vida de vocês. Abra sua Bíblia comigo, no texto onde nós fizemos a leitura, Romanos capítulo de número 3. Hoje nós temos um culto de ensino, e eu quero que você preste bastante atenção no que vai ser falado. Eu vou argumentar alguns pontos teológicos aqui. Eu preciso muito da sua atenção para que você possa entender o que eu vou falar. E eu creio que até o final o Senhor irá nos visitar novamente com sua graça através da sua palavra. Amém, irmãos? Culto de ensino é para a gente aprender. Você veio aprender nessa noite aqui um pouco da palavra do Senhor Jesus. Romanos capítulo de número 3. Nós vamos trabalhar o verso de número 20, 21, 22 até o verso de número 25. E a gente vai estar ministrando essa palavra de uma maneira especial. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele vai trabalhar expiação de Cristo, expiação limitada de Cristo no capítulo 3 de Romanos, ele já vem preparando um pensamento que ele começa desde o capítulo de número 1. Se você ler o capítulo, olhe para mim por favor. Se você ler o capítulo 1 da epístola de Paulo aos Romanos, você vai observar que Paulo vai mostrar a situação que o homem se encontra. É interessante que ele vai tocar em dois pontos fundamentais. Ele vai tocar que Deus é conhecido pelo homem através da sua consciência e através da revelação geral. E no verso de número 19 do capítulo 1 até o versículo de número 21, ele vai dizer que todos os homens estão indesculpáveis diante de Deus. Por quê? Ele está dizendo, olha, não precisa você ter uma Bíblia para você ser condenado ou não. A própria consciência do não aponta para um Criador soberano, e a natureza testifica que existe um Deus soberano. Algumas juntas de missões acham esse pensamento muito forte, até mesmo extremista, porque dizem que alguém que está lá onde nenhum missionário ou nenhum evangelho nunca chegou, e nenhum pregador falou ainda o nome de Jesus, essas pessoas estão fora do juízo de Deus. Elas se encontram na questão de inocência por não terem ouvido o evangelho. Então esses missionários nunca leram o livro de Amós, porque se você ler o livro de Amós, você vai ver juízo sobre 7 nações: Filístia, Moabe, Síria, Assíria, Babilônia, Israel, reino do norte, Israel, reino do sul. Você vai ver só dessas nações, só Judá e Israel conhece a Bíblia. Todas as outras nações estão passando pelo juízo de Deus, porque não tem nada a ver, não precisam. O profeta Amós diz, olha, vocês não precisam de Bíblia para serem condenados. Deus está condenando vocês pelas transgressões que vocês fizeram, pelo cativeiro do povo, e porque a consciência de vocês aponta para um Deus. E Paulo vai começar Romanos nessa pegada, irmão, dessa forma dura, e dizer, olha, ou você confessa o nome de Jesus,
ou o inferno está te aguardando. Por quê? No capítulo de número 2, é interessante que ele vai dizer que judeus e gentios são farinhas do mesmo. Como assim? É a mesma coisa. A mesma distância do sol para o gentio é a mesma distância do sol para o judeu. Ele está dizendo, olha, não é porque vocês têm o sangue de Abraão que vocês vão se constituir livres diante da ira de Deus. Por quê? Porque vocês tentaram salvação por lei e o resultado foi confusão. Então eles vão dizer, ambos estão entregues a um juízo. E eles mostram que qualquer tipo de... E ele vai usar uma palavra clássica, dizer, olha, o nosso Deus... Ele não faz acepção de pessoas. O que Paulo quer falar, pastor Narciso? Irmã Lene, Paulo quer tratar sobre justificação. Paulo quer começar um pensamento dizendo que o homem caiu lá no Éden. E após essa queda do homem no Éden, o homem precisa de uma justificação. Tanto que o versículo que você leu comigo diz que todos o que, irmão? Pecaram e destituídos estão da onde? Da glória de Deus. É interessante que se Deus quisesse fazer assim, olha, se Deus resolvesse fazer assim, eu vou perdoar todo mundo e passar uma borracha e acabar com isso, ele não poderia. Por quê? Porque Deus não pode passar por cima de um atributo dele. Deus, ele é amor, mas o atributo amor de Deus não pode anular o atributo justiça. Então Deus, ele não pode perdoar. Deus, ele tem que criar um meio de perdoar. E quando a gente olha para o texto de Romanos, a gente vai se perguntando que no decorrer da história e até hoje, inclusive você pode até ver lá aquela mensagem que eu preguei, as 2 escadas, que o homem tem procurado alguma forma de se justificar. Se você for em qualquer religião do mundo, a maioria das religiões do mundo, elas vão dizer o quê? Elas vão dizer o quê? Hein, irmão? Que você precisa fazer um ritual para você ser salvo. Sim ou não? Sim ou não, querido? Tanto que a maioria delas vai pregar uma salvação por obras. Por quê? Porque vai focar, olha, se eu for atrás, tanto que as maiores, por exemplo, se você pegar, vamos dar 2 por exemplo aqui, ó, espiritismo e catolicismo. Quem é que você conhece no mundo que tem maior obra filantrópica do que espírita e católico? Porque a salvação deles é baseada como? Por obras. Se eu conseguir um ato de fazer obras e ajudar o meu próximo, eu vou ser um espírito evoluído. E se o católico, se eu ajudar o meu próximo, eu vou estar salvo da condenação e vou ser justificado. Só que Paulo, ele viveu a vida toda nesse sistema. Porque Paulo era fariseu. E fariseu acreditava que só poderia ser salvo se eu cumprisse 613 mandamentos da lei de Moisés. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele vai diminuir para 2. Qual, pastor? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti. Esses 2 a gente não cumpre. Imagine 613 para cumprir. Viu? Leis cerimoniais, civis e religiosas. Tanto que se você pegar a partir do capítulo de número 20 do livro do Êxodo e todo o livro de Levítico, você vai observar toda uma cerimônia de leis. Tem lei para tudo. Por exemplo, se o boi de um dono de uma tribo chifrar um outro boi, aquele boi que chifrou o dono vai ter que restituir o boi daquele que foi chifrado. Tem lei para tudo. Viu? Por quê? Porque o judeu acredita que a salvação vem por onde? Por obras. Só que quem está falando aqui é um Paulo que agora não prega mais uma salvação legalista baseada na lei. Paulo vai falar de uma salvação. Por quê? Porque Paulo, assim como Lutero, tentou fazer de tudo. Por exemplo, se eu perguntar para você, você pode perder sua salvação? Tem 2 linhas de pensamento. Os arminianos dizem que o crente, ele pode sim perder a salvação dele, que ele pode estar bem com Jesus hoje e amanhã ele pode não estar salvo. E o calvinista diz ao contrário, ele diz que uma vez salvo, porque o arminiano acredita que a salvação dele pode ser conquistada talvez pela obra que ele faz, mas o calvinista diz não, eu não sou salvo porque eu vou no culto, porque eu congrego, porque eu faço obra, eu sou salvo pela obra de um Cristo que derramou o sangue no Calvário. Ou seja, pastor, o que o senhor tem me dizer? Se o teu pensamento, olhe para mim, para você entender, sobre salvação está baseado nas tuas obras, eu te garanto que eu e você podemos perder nossa salvação. Mas se o nosso pensamento sobre salvação está baseado na cruz de Cristo,
E Paulo teve essa problemática. E ele vai trabalhar e vai dizer o seguinte: olha, porque tem uns pregadores agora da nossa geração aí, que eles estão com uma mensagem: você é o centro, você é o espelho, você é o coração de Jesus, né? Vamos ler aqui o que a Bíblia fala. Você acredita na Bíblia? Está aberto o capítulo 3? Vamos lá, versículo de número 9, por favor, todos. Quem encontrou, diga eu. Você que está aí na internet, você pode nos acompanhar. Diz assim, capítulo de número 3, versículo de número 9: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão aonde, irmão? Verso 10, como está escrito: ó, justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides estão debaixo dos seus, cuja boca está cheia de maldição. Os seus pés são ligeiros para derramar o sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Para concluir, e não há temor de Deus diante de seus. Isso aqui não te é familiar, não? Isso aqui não te lembra alguém, não? Isso aqui somos nós. Viu? Você não é o centro de Jesus sem o sangue dele. Você só é o centro de Jesus se você estiver no portanto lá de Romanos 8. Portanto agora, ó, porque portanto agora, tempo presente, portanto agora, nenhuma condenação há. Para quem? Para quem, irmão? Para todos? Para quem está em Cristo? E Paulo começa, olha como ele é inteligente. Ele vai tratar a partir do versículo de número 21, eu espero que dê tempo, a questão da expiação. Mas ele vai antes trazer quem são eu e você, quem é você e quem sou eu. E ele vai, e a gente não tem nada de bom, a gente não tem nada de atrativo, a gente não tem nada de coisa boa, não, de espelho de Deus, de imagem de Deus. Nós somos homens caídos, a nossa inclinação é para o mal. E Paulo sabe que para acontecer uma regeneração, uma justificação, algo tem que ser feito, e isso tem sido feito desde Adão. Olha para mim, quando Adão peca, só fala se você dá glória. Isso, quando Adão peca, ele logo tenta se justificar. Como? Ele vai numa árvore, depois de ter dado a desculpa: foi a mulher que tu me deste. Uma árvore e se cobre, sim ou não? E Deus fala o que para ele? Rapaz, tire isso daí, que isso não pode te justificar. Ó, e lá no Éden, Deus mata um animal e um sangue é derramado. Deus começou de forma camuflada a mostrar para o homem que o homem não se justificaria, mas que o próprio Deus justificaria ele. Capítulo de número 3, versículo de número 20. Quem encontrou, diga eu. Olha o que ele diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Olhe para mim, quem está falando aqui não é alguém que leu sobre justificação por obras. Quem está falando aqui é um homem que viveu a sua vida pregando que o homem poderia ser salvo se ele cumprisse a lei de Moisés. Só que quando o Espírito Santo, o único que pode, escute, você pode estar na frente do maior psicólogo desse planeta, você pode estar na frente do maior filósofo desse planeta, você pode estar na frente dos autores e dos diretores de Hollywood, mas nenhum deles, por mais inteligentes e capazes que sejam, pode fazer você convencer que você é pecador e que você precisa de Jesus. Mas Paulo diz que o Espírito, ele convence o homem do pecado. Tipo assim, eu só posso pregar regeneração, justificação, se eu já fui alcançado por ela. Como é que eu vou falar aqui em cima de algo que ainda não me aconteceu? E Paulo aparece no verso 20, parece contraditório. E o judeu que está ouvindo isso, está falando assim: esse homem, ele enlouqueceu.
Porque outra hora ele estava aqui em Jerusalém dizendo: olha, cumpram a lei. Outra hora ele estava aqui em Jerusalém entrando nos cultos e acabando com os cultos. Agora, Rafael, ele está lá dizendo assim: olha, lei não salva. Leia o verso 20, por favor. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do... Olha o que ele diz no verso 21, leia comigo, por favor. Ele diz assim, ó, preste atenção: mas agora... Você não entendeu mais agora. Vou te dar mais uma chance. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei de quem? Se manifestou, olhe para mim, irmão, por favor. Se manifestou é porque já existia. Não, você não entendeu. Se manifestou é porque já existia. Como assim? Paulo está dizendo: olha, desde o Éden, Deus já está mostrando como é que o homem vai ser justificado. Eu peço que você, porque eu disse você não deu glória a Deus agora. Louvado seja o nome do Senhor que eu e você estamos nesse mais agora. Por quê, pastor? Porque nós não estamos vendo justificação camuflada, aonde? No Éden ou no sangue de um animal. Nós estamos vendo justificação no próprio sangue do Filho de Deus. Ou seja, nós pegamos a nata da justificação. Paulo está dizendo assim: olha, já, tanto no Antigo já era por ele, tanto em Moisés já era por ele, tanto nos profetas já era por ele. Aí ele abre a boca e fala assim, ó: mas para vocês, não, se eu falasse carro você ia dar glória. Mas agora, versículo de número 1, por favor. Mas agora se manifestou sem lei. Era como se fosse assim, ó. Deus está mostrando, olhe para mim, e no longo do tempo Deus vai mostrar o que é justificação. Aqui acolá na Bíblia você vê alguém sendo justificado através de um sangue de animal. Você vai ver a justificação no Éden, você vai ver a justificação por obras em Moisés, você vai ver a justificação em Noé pela arca, você vai ver a justificação na circuncisão em Abraão. Deus vai dando uma pitada falando assim: olha, preste atenção, tudo está apontando para ele. Aí Paulo diz: agora não preciso mais olhar com binóculos ou com óculos, mas agora se manifestou. Sem lei, um judeu falar isso, oh glória. Olhe para o seu irmão aí, por favor. Olha, irmão, não é para mim, é para ele. Eu sou seu irmão, mas olha para ele e diga assim: Jesus, o evangelho tem poder e ele liberta. Escute isso, vamos lá. Tem algo de Deus aqui para nós. Preste atenção. Ainda bem que estamos nesse agora. Por quê? Eu vou falar, você repete comigo. A justificação de Cristo, ela foi, repita comigo, diga: expiatória, vicária, substitutiva e redentora. Mais uma vez, a expiação de Cristo foi, diga, expiatória, vicária, substitutiva e redentora. Tudo isso veio só num pacote através do sangue. Tu não deu glória porque tu não quis. Vamos lá, versículo de número 22. Paulo continuando falando: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há... Ele está falando assim: olha, a justiça é para todos. Não é só para vocês não, sangue de Abraão. Não é só para vocês não que guardam a lei de Moisés. Não é só para vocês não, judaizantes. Não é só para vocês não, legalista. É brasileiro, paraense também. Oh glória, lá de Ananindeua, lá do 40 horas, lá do avivamento na palavra. É para todos e sobretudo o arminiano. Presta atenção, bora dialogar nos dois pensamentos. O arminiano vai ler esse texto. Leia de novo o verso do 22, porque todos pecaram. Verso 24, desculpe, verso 22. Isto é, a justiça de Deus. Justiça de quem? Pela fé em quem? Quando eu leio isso aqui, eu fico tocado. Não sei se você fica tocado. Olhe para mim aqui. Justiça, olhe para mim todos. Justiça de Deus pela fé em quem? Em quem? Mas Paulo outrora não falava contra Jesus?
Como é que o Paulo, que falava que Jesus era uma seita, um falso profeta, um pseudo-profetês, agora o mesmo Paulo está dizendo, é só por ele. Olhe mais uma vez para o seu irmão, dê mais uma chance para ele, diga: o Evangelho liberta. Ah, pastor, mas eu vivo só Deus sabe. Então não é o Evangelho da Bíblia, porque o Evangelho da Bíblia, ele liberta. Escute isso, já vou terminar, presta atenção. O arminiano diz o seguinte, ó, o verso 22: para todos e sobre todos os que é para todo mundo, e acabou. Mas eu tenho dificuldade de entender. Por quê, pastor? Isaías capítulo de número 53, versículo de número 11: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e expiará a vida de muitos. Mateus capítulo de número 26, versículo 27, ele diz assim: e esse é o sangue derramado por muitos. E aqui no texto ele está dizendo, por sobre todos os que creem. É todo mundo que crê? Mas você creu. Ah, aleluia, levante a sua mão, irmão. Levante a sua mão, isso é para dar glória. Pastor, meu vizinho ainda não creu, meu pai ainda não creu, meu esposo ainda não... Mas você já creu, você já dá glória, você já entende essa verdade, você já entende essa prerrogativa bíblica, você já entende. Paulo vem explicando o que é justiça. Ele vem querendo quebrar, presta atenção para mim, ele vem querendo quebrar um pensamento que ele ensinou. Tipo assim, Paulo entrou em um determinado lugar, ele narra isso nos Gálatas, e Pedro estava comendo com os gentios. Quando Pedro abriu a boca, e Paulo disse assim: Pedro, meu irmão Pedro, deixa eu te falar uma coisa, porque os judeus antes aqui desse tempo, na carta aos Gálatas, olhe para mim, eles estavam aceitando Jesus, irmã, sem problema. Estavam aceitando a Jesus, mas com qual condição? A condição era: olha, o Paulo, Pedro, João, apóstolo, igreja primitiva, seja lá, nós aceitamos Jesus, não tem problema nenhum, mas nós vamos continuar guardando o sábado. Nós vamos aceitar Jesus sim, mas nós vamos continuar circuncidando. Nós vamos aceitar Jesus sim, mas nós vamos continuar seguindo a lei. Aí Paulo entra e fala assim: a nossa circuncisão agora é o batismo. Olha o que ele fala em Romanos 6, só fala se você dá glória. Ele fala assim, ó, e no batismo, olha para mim, e no batismo a gente morre no mergulho, ó, pum. Olha como ele é inteligente. Mais uma chance para você dar glória. E no batismo a gente morre. Ele narra dizendo: e quando a gente levanta em novidade de vida. Como, pastor? Ele está dizendo assim: olha, se o sangue de Jesus já te alcançou, se esse sangue, porque, irmão, que negócio é esse que o sangue de Jesus me alcançou hoje e amanhã eu estou no forró? Que sangue é esse? Isso é Coca-Cola. E como o sangue de Jesus não é Coca-Cola, eu acredito num sangue que quando ele passa na porta, por cima. Não, você não entendeu. Lá no Egito, Moisés falou: passa na ombreira. E quando o Espírito viu aquele sangue, ele falou: deixa eu pular aqui, meu irmão, Páscoa. Eu acredito numa justificação do seguinte: levante a sua mão direita em nome de Jesus. Se o sangue de Jesus já te justificou, é só esperar a trombeta tocar, irmão. Por quê? Ah, pastor, levante a mão. Se o sangue de Jesus já me tocou, então vou para o mundo, vou beber cachaça. Então ele nunca te tocou, porque naqueles que ele já tocou são santos e irrepreensíveis como ele foi. Versículo de número 23. Quem encontrou, diga eu. Leia, culto de ensino. Porque todos, que o David Leonardo escute essa mensagem e ele saiba que você não é o centro de Deus. Você não é o centro de Deus. Isso é autoajuda, isso é coaching. Você pecou. Olhe para o seu irmão, olhe que eu estou sentindo Deus aqui, e diga para ele assim: ah, se não fosse o sangue.
Eu posso imaginar Deus olhando para o homem. Eu e você pecaram. O salário do pecado é a Bíblia me garante, é só você ler os textos bíblicos no Novo e no Antigo Testamento, que a Trindade, ela conversa. Os seres da Trindade conversam entre si na glória, e cada um tem um papel. O Pai deu a ordem, o Filho executou, e o Espírito é quem convence o homem aqui embaixo. O homem peca, Deus fala, tem que morrer, e o Filho fala, não. Esse tipo de mensagem você não escuta. Lá você só escuta isso. Traga a sua roupa, traga a sua favela, traga a sua gravata, traga o seu sal. Esse tipo de mensagem é para crente que é lavado pelo sangue do Cordeiro, que já entende o que é Jesus, que sabe que na luta, que na prova, na bonança, no deserto, na tristeza, na doença, porque todos. Você viu do versículo 29, capítulo 1, versículo de número 29 e versículo de número 30, diz assim: é porventura Deus somente dos judeus e não também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Sabendo quem nós somos, olhe para mim, sabendo quem nós somos, nós precisamos ser justificados. E o que estava para vir sobre nós não era bonança, era a ira de Deus. Vou repetir para que haja temor e você se converta e vire crente de verdade. O que estava te esperando era a ira de Deus. O que estava me esperando era a ira de Deus. Por quê, pastor? Porque o Deus da Bíblia tem que fazer justiça para quem é pecador. Aí no versículo de número 24, preste atenção, ele diz assim, aí ele vai dizer assim, ele vai pegar uma corrente e vai colocar no pé de cada um por 100 anos, e após 100 anos de cativeiro, está todo mundo pago o pecado, todo mundo está livre. É isso que está escrito aí? Não, acho que eu estou lendo apócrifo, né? Olha o que diz o verso 24. Estava esperando o pecado, morte. Aí ele abre a boca e fala assim, sendo justificado e o camarada ainda abre a boca dele para falar: Deus não me ama. Irmão, presta atenção. Quando eu entendi esse texto aqui, olhe para mim, deixa eu compartilhar algo com você, já vou terminar. Quando eu entendi esse texto aqui, a minha vida como cristão mudou. Eu chorei lendo uma teologia sistemática de um autor chamado Wayne Grudem. Por quê, pastor? Eu estava trabalhando esse texto de Romanos e olhei Deus fazendo o seguinte: o Senhor ia pegar toda a ira dele e não tem problema nenhum. Se você ler a Bíblia, você sabe disso. Por quê? Lá em Sodoma e Gomorra, ele não destruiu toda aquela geração? Sim ou não? Não destruiu a geração do deserto? Sim ou não? Não destruiu a geração de Noé? Sim ou não? Sempre ficou um remanescente? Sim ou não? Qual o problema dele destruir a gente? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer um... E Deus ia derramar ira, justiça pelo pecado. Olha o que ele faz. Ele pega toda a ira. A Bíblia diz que ele só tem um filho. Eu e você somos adotados. Vou repetir. Esse Deus só tem um filho. Ele pega o original e fala: desce. E pega o que é para você e para mim, porque a gente peca, não é brincadeira. E joga toda essa ira, irmã Lene, no filho. E pega todo o amor, porque Deus amou o mundo de... Ou você acha que você está aqui porque teu olho é verde? Meu irmão até que se olhou agora, né?
Ou você acha que você está aqui porque você tem um carro? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção. E aqui que eu quero entrar para terminar. A palavra redenção é a palavra grega polutroses. Escravo cativo de um mercado de escravo e dizer: seja livre. E esse comprar é preço pago, sabe com o quê? Com sangue. E aí o mesmo Paulo em Efésios 4 abre a boca e diz: e ele levou cativo o cativeiro. E ele diz, presta atenção, essa palavra no versículo 25, lê lá: a qual Deus propôs para propiciação. Propiciação é hilastério, que vem da palavra grega exile hilaskomai. O que significa isso, pastor? Propiciação seria a tampa, a lâmina, a tampa do propiciatório lá do Antigo Testamento, onde o sacerdote uma vez por ano entrava para oferecer sacrifício. Paulo está usando esse termo. É interessante que ela tem mão dupla. Propiciação para o homem é perdoar, e propiciação para Deus é acalmar. Não entendeu? Olhe para mim. Propiciação para o homem é quando Cristo derrama o sangue fala: está pago o escravo. E o mesmo sangue fala para Deus: te acalma. Por isso que Spurgeon disse que quando Cristo olha para nós, Ele não vê você, Ele vê o sangue de Jesus. Oh. Amém ou não amém? Amém ou não amém? E eu termino dizendo o seguinte, aleluia. Versículo de número 25, leia para concluir. A qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de quem? De quem? Tá, pastor? Nós, Novo Testamento, nossa geração da graça, conhecemos Cristo, tá, amém, estamos justificados, aqueles que estão nele, amém? Mas e o pessoal do Antigo Testamento? Tem que tirar o chapéu para Paulo, meu irmão. Só fala se você dá glória. Isso. Paulo aparece e diz assim: olha, o cordeiro foi morto antes. Não entendi, pastor. Propiciação não é calmante? No versículo 20, o sangue na sua tolerância. Todo o pecado do Antigo Testamento, o Senhor Deus vem segurando, porque Ele sabia que Jesus ia descer. Lá na cruz, olhe para mim, está sendo pago os pecados do passado. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é hoje e será o quê? Lá na cruz está sendo pago os pecados do passado, os de hoje, os de amanhã que você vai cometer ainda. Amém ou não amém? Sendo justificado como? Gratuitamente, pela redenção que há no seu. Para de pensar que tu te salva. Para com isso, isso é dogma assembleiano. Você não se salva. Quem te salvou foi Cristo. Foi o sangue dele que te deu chance de ser constituído livre. 1 João capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus me purifica de todo. Pastor, não entendi, olhe para mim. Eu pensei que eu fazia obra para ir para o céu. Não, você faz obra porque você é do céu. Não entendi, vou repetir para você da glória. O salvo na pessoa. Eu não faço obra para me ser salvo. Eu faço obra porque eu já fui salvo pelo sangue. Para com esse negócio, amadurece. Eu vou pagar preço. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Você tem essa verdade? Levante a sua mão. Você tem essa verdade na sua vida? Levante a sua mão. E como bom pentecostal assembleiano que você é, enche essa casa de um glória bem grande e dê um aleluia e diga: eu fui alcançado.
conhecer. Só falo se você dá glória. Olhe para mim. Sabe o que é mais interessante de tudo? Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8. Olhe para mim. Olhe para mim. Que é muito fácil eu e você fazermos bem para alguém que nos faz bem. Você tem alguma dificuldade para convidar alguém para ir na tua casa comer churrasco, que é teu amigo do peito? Não tem. Só não convido o pastor, mas não tem. Olhe para mim. E Paulo abre a boca e diz assim, ó: e ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Narciso, o defeito dele é esse. Eu vou. Olhe para mim. Jovem rico, fica de pé, jovem rico. Isso. Receba essa profecia em nome de Jesus. Da graça já é. Olhe para mim. Ele está na frente de um jovem rico. E o jovem rico pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Segue os mandamentos. Desde a minha mocidade já tenho feito estudo. Presta atenção para cá. Só que Deus te conhece melhor que você. Vem mais para cá para o senhor sair no vídeo. Olhe para mim aqui. O Senhor sabia onde ele era apegado. Ele falou assim para ele: então vai, vende tudo que tu tem, reparte para os pobres. Olha como ele. Olha para mim. Aí você pergunta: como Cristo está dando uma lição de prosperidade, se a própria Bíblia em Lucas diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? Nosso Jesus é tão fora de série que ele está falando para o jovem: faz o que eu fiz. Deixei minha glória, deixei meus anjos, deixei os 24 anciãos. Oh, aleluia. E vim aqui pregar para ti nesse deserto. Sabe o que me toca mais de tudo isso? Olhe para mim, irmão. Que não era para nenhum de nós estarmos aqui hoje. Só que graça é favor Fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pode encerrar.